estão bem? Todos têm saúde? Tem fôlego de vida dentro desse pulmão? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos começar uma série muito importante. Me sinto muito honrado por poder falar a respeito disso e por poder ter o entendimento que muitos homens de Deus têm a respeito deste assunto, desta mulher tão especial que é Maria, Santa Maria. Eu estava vindo, a bispa falou, coloca um blazer bonito, porque você vai falar de Maria, olha o carinho. E esta mulher que tantos têm tanto carinho, porque é natural que um povo que tenha orfandade tenha uma admiração especial por uma mulher que foi mãe, principalmente as mães que passam por tantas situações que os homens não conhecem e que sabem e que se identificam. A palavra de Deus é rica em detalhes de muitas pessoas que servem para que nós possamos nos identificar. As pessoas falam, nós temos que nos inspirar somente em Deus. Mentira. O próprio apóstolo Paulo, ou São Paulo, disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, nós podemos sim nos inspirar em pessoas. O que acontece é que por causa de uma cultura e de uma falta de informação, as pessoas acabam desrespeitando aquilo que tem que respeitar e acabam pecando por isso. Eu dou glória a Deus que eu cresci debaixo de ensinamentos muito coerentes da palavra de Deus. Dou glória a Deus também pelos depósitos que eu recebi na Igreja Católica. Cresci na sacristia, aprendi muitas coisas, aprendi o que era Jesus, quem era Jesus na Igreja Católica. Então essa cabeça de separação, de discriminação que tem em ambos os lados, não só do lado evangélico quanto do lado católico, existe em todos os lugares. E nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferentes nisso. Então, eu fico muito feliz de poder falar a respeito de algo com tanta liberdade. Tanta gente chega, tenho recebido tantas mensagens carinhosas de padres. Esses dias um padre, um senhor padre, de uma paróquia grande, me mandou uma mensagem muito carinhosa, né? E ele falou, você acalentou o coração de um velho padre com essa palavra, porque eu estava pregando sobre Maria. Então, a gente precisa tomar cuidado, para que a gente não coloque pedágio no céu, sabe, gente? Quantas pessoas eu encontro que já me falaram, nossa, eu não ouvia nenhuma palavra, vindo de pastor, eu não ouvia nada, mas quando eu vi o jeito que você fala com respeito sobre Maria, eu comecei a te ouvir e amei tudo. Quantos seguidores católicos, seguidores que estão assistindo todas as palavras, por quê? Porque uma barreira de discriminação foi quebrada, um tabu foi quebrado. E isso é muito bom, ainda mais nos últimos dias, que nós possamos ser usados para levar as pessoas a Deus, o mesmo Deus que Maria serviu. Amém, gente? O mesmo Deus que Maria ganhou o galardão de estar com ele hoje. Então nós precisamos entender um pouco sobre a forma como a Bíblia fala dessa mulher tão especial. Nós falamos de Débora, nós falamos de Paulo, nós falamos de Ruth, nós falamos de Esther, nós falamos de João, nós falamos de Pedro, com tanto carinho, mas existe sim uma discriminação. Claro que vão ter amigos, eu tenho muitos pastores amigos que pregam muito bem a respeito de Maria e falam muito bem e pregam palavras maravilhosas, mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas querem dizer, não existe sim uma discriminação, existe sim um ranço que foi criado maligno, né? Porque você vê que pastores falam de todos, mas não falam de Maria. Alguns, porque existem pastores que falam, né? Então, a gente tem que parar com isso. Nós temos que reter o que é bom, né? Eu creio que nesses últimos dias muita gente está se levantando para falar a verdade e é disso que nós estamos falando. Me despertou a vontade de fazer uma série a respeito de Maria por causa de um post de algumas frases que eu sempre preguei a respeito de Maria, os que fazem parte das nossas congregações sabem. Mas um post que foi feito a respeito de Maria, chamando Maria de santa, gerou tanta crítica, porque as pessoas já andam com um espírito criticista terrível. E esse post, né, aliás, essa frase foi postada em vários canais ou em várias páginas católicas, páginas de outras religiões, e as pessoas,
alguns amaram e passaram a seguir, outros criticaram. O que eu ganhei de seguidores de outros lugares e o que eu também perdi de seguidores evangélicos que falavam deixando de te seguir em 3, 2, 1, desesperados, com raiva, com ódio, porque eu tinha postado a respeito de Santa Maria, dizendo que santo era só Deus. Santo é Deus, somente Deus é santo. E porque eu falei que nós deveríamos honrar Maria, eles também falaram que toda a honra e toda a glória é somente a Deus. Né? E o que aconteceu com honra a quem tem honra da Bíblia? Né? Dai a honra a quem tem honra, honra a quem honra. Então, assim, a gente enfrentou bastante crítica por causa disso, mas a nossa cabeça continua a mesma, o nosso entendimento continua o mesmo. Nos chamaram de idólatras e perseguiram a gente, até hoje perseguem. E enquanto isso, muitas pessoas vieram e falaram, nossa, obrigado. Aquela palavra abriu a nossa mente, aquela palavra trouxe luz para nós, tem nos abençoado. Quantas pessoas vieram pedir ajuda? Esses dias uma pessoa ligou num dos nossos números da internet e disse que ele foi conversar com a liderança dele e a liderança mandou que ele fosse para um psiquiatra e ele ia se matar. E ele era um católico e ele ligou para nós e ele pôde receber uma palavra. Por quê? Por causa desse post. E quantas pessoas esse post tem alcançado? Esses dias um senhor, pai de uma moça da igreja, falou, olha, eu não gostava e não ouvia, mas depois que eu vi a forma que você fala, eu comecei a respeitar. Então, tudo que a gente precisa, às vezes, é de um sinal de coerência. Tudo que a gente precisa é, às vezes, baixar a guarda do nosso orgulho para poder observar, gente. Porque não precisa desrespeitar. Para a sua luz brilhar, você não precisa apagar a luz de ninguém. E nós vamos ver o que a Bíblia fala. Então, essa série vai ser especial sobre Santa Maria e Santa Sim. Você que nos assiste pela internet, críticas construtivas só podem vir de verdadeiros construtores. Fique à vontade em criticar desde que haja respeito, porque se você for católico, espírita, evangélico, umbandista ou ateu, todos esses lugares se ensina educação e respeito, então que você possa criticar com respeito e nós também vamos te respeitar em nome de Jesus. Nunca coloque em um nível, né? Não passe a régua, coloque todo mundo na régua quando as pessoas são diferentes e pensam de maneira diferente. Amém? Abra o seu coração, às vezes para o Senhor, o Espírito Santo falar conosco, tudo que nós precisamos é baixar a nossa guarda de orgulho e deixar o Espírito Santo falar. Amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações em todas essas noites, em nome de Jesus. Quem diz amém, a igreja diz amém? Amém. Primeira coisa que eu quero falar a respeito do significado do nome. Gente, transliteração é muito complicado. Você vê que hoje até para o nome de Jesus está uma briga na internet. Tem gente que fala que é Roshua, Yahusha, judeu que não gosta de Jesus e fala Yeshu, que é um acrônimo maldito para maldição, né? E os que respeitam falam Yeshua, né? E nós falamos Jesus, expulsamos demônio, curamos pessoas em nome de Jesus, mas agora, nos últimos dias, tem crentes falando na internet que não pode mais usar o nome de Jesus, que está errado, porque vem Cristo também, porque Cristo vem de Crista, né? Alguns sabem que Cristo é a palavra grega para messiânico, para Messias, para ungido de Deus, mas outros falam que veio de Crista, que foi uma adaptação, e que Krishna A grande verdade é que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, fui batizado em nome de Jesus, já fui usado para curar pessoas no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, libertar pessoas pelo poder do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, e a transliteração eu creio que é feita automaticamente no transpose do céu. Porque a grande verdade é que o Senhor entende o coração. De quem nós estamos falando quando falamos em Jesus? Estamos falando do único Filho de Deus, o único que derramou o sangue, o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele está no meio de nós. Estamos falando do único que realmente salva, do único caminho, verdade e vida, do Cordeiro e Leão, daquele que se assenta, né, à destra de Deus Pai, do que venceu a morte. É desse que a gente está falando. Então, os céus sabem disso. E o que a gente precisa saber, observar na palavra, é como o céu tem tratado as pessoas. É simples. Quer tratar uma pessoa com respeito, saber se ela pode ser tratada daquela forma ou não? Ouça os céus. Ouça os céus. Então, eu quero começar falando a respeito de Maria,
cujo nome já vai causar uma polêmica, porque um dos significados, os significados mais fortes do nome são os seguintes: Senhora Soberana. E agora? Né? Vidente, olha só. Né? Ou pura, também tem uma conotação de pureza. Maria é um nome de origem incerta, provavelmente se originou a partir do hebraico Miriam, a irmã de Moisés. Gente, é por causa do significado do nome que você vai fazer alguma coisa para uma pessoa? Não. Tem gente aqui que vem, por exemplo, o nome Adriana. Adriana quer dizer princesa das trevas. Alguém com o nome Adriana aí? Não tem problema, você consagra e acabou. A minha esposa também chama Diana, é um nome maldito. Nome de um demônio. Mas ela consagrou o nome. Amém, gente? Então, você vai considerar uma pessoa, ou, agora, existem maldições nos nomes? Existem. Você pode quebrar. E precisa trocar o nome? Não. Quebra a maldição e acabou. Porque o céu não é ignorante. Diga, o céu não é ignorante. Diga, Deus não é ignorante. E o mundo espiritual não é ignorante. Nem o diabo é ignorante. Amém, gente? Então, a grande verdade é que tudo isso é um grande mimimi. Aquele que salvou as nossas vidas e que tem mudado as nossas vidas e trazido resultado, cujo nome é Jesus, o único Filho de Deus, o único que derramou sangue, é o mesmo que nós invocamos. Amém? Agora, o que isso tem a ver com Maria? Maria foi uma mulher escolhida por Deus para cumprir um propósito que não é para qualquer um. Diga comigo, não é para qualquer um. Porque eu fico, como diz o curitibano, absurdado de ver, sabe, quando um crente fala assim, Maria era uma mulher igual a mim. Jesus também era um homem igual a mim. Só que não. Como Maria era uma mulher igual a você, só que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós evangélicos pregamos a respeito de Noé, muito. Tiramos o exemplo de Noé, sim ou não? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Mas Maria não pode achar graça. Prega sobre Noé, mas não prega sobre Maria, porque Maria não. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu quero hoje, para começar, para dar a introdução, falar a respeito de 6 pontos espetaculares que eu vejo que o próprio céu, através de um anjo, reconheceram nessa mulher, que faz essa mulher ter um up, será mais do que você e do que eu. E agora? Aí vai ter gente falando, ela necessitava da graça igual todo mundo necessitou da graça. Então a gente precisa tomar cuidado para que na tentativa de não ser idólatra, não ser desrespeitoso com aquilo que Deus ama, ou com aqueles que Deus ama. Amém, gente? Você como evangélico, se é que podemos rotular, nós não gostamos de ser rotulados aqui nessa congregação, mas se forem rotular, vão falar que você é evangélico. Então precisa conhecer o evangelho, viver o evangelho do jeito que o evangelho manda. E respeitar as pessoas do evangelho, principalmente aquelas que respeitaram o evangelho. Ou até aquelas que levaram o próprio evangelho dentro delas. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 26, a gente começa aqui. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem, a uma o quê, gente? A uma o quê, gente? Mais uma vez, a uma o quê, gente? A uma virgem desposada, ou seja, noiva, estava noiva de um homem, desposada, em outras traduções diz contratada para o casamento, com contrato de casamento. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, descendente de Davi, porque era necessário que fosse assim. E o nome da virgem era Maria. Se José foi escolhido para ser o pai, mesmo que o filho não tivesse vindo do seu sêmen, da sua semente, qual é a diferença dele para Maria? A diferença é que o anjo não falou para ele as mesmas coisas que falou para Maria, certamente e provavelmente porque ele não era tão puro quanto ela, gente. Maria era uma menina, provavelmente 14 anos, gente. Alguns estudos dizem que ela nem chegou a conhecer a menstruação, porque a menstruação é tida como uma impureza. Ou seja, ela foi totalmente envolvida pelo Espírito Santo.
Vamos ler. E vindo o anjo até ela, disse: Salve Maria, ou Ave Maria, agraciada, ou cheia de graça, o Senhor é convosco, ou contigo. Bendita és tu entre as mulheres e... Acabou aí. Ok? Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava: que saudação seria esta? Maria estava assustada. Por que esse anjo está falando comigo? Uma simples serva. Por que esse anjo está falando comigo? Ela estava maravilhada. Gente, não é todo dia que um anjo para falar com você e ainda te chama de bendita, né? Você não encontra isso em qualquer esquina, né? Então, como alguma bocuda fala: Maria não é mulher igual eu, você fala: só que não. Fala para ela: o anjo apareceu para você que dia da semana? Disse-lhe então o anjo: Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Deus achou graça em você. Deus gostou de você. Deus te desejou, Deus te amou, Deus viu a graça dele em você, assim como ele viu em Noé. Deus, entre todo um povo, no meio de um monte de menininha vendida, achou uma menina santificada. No meio de um monte de menininha impura, que fica com todo mundo, achou uma menina que não ficava com ninguém, só com o seu Deus até que se casasse. No meio de um monte de menininha que com 14 anos já estava para lá de Bagdá, achou uma menina com os lábios puros. Achou uma menina santificada, separada, honrada, serva de Deus, obediente, temente. Maria era uma mulher igual eu. Só que não. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como fará isto, visto que não conheço homem algum? Maria era virgem, pura. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, não podia ter filho, está grávida, porque para Deus nada é impossível. Maria, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo ausentou-se. Primeira característica que eu quero que você perceba: enquanto tem tanta gente desrespeitando e falando é igual eu, ou é necessário de graça, necessitava de graça. Gente, é claro que ela necessitava de graça, ela nunca disse diferente disso. Quando o anjo falou com ela, na hora ela já se colocou na posição de humilde, de serva. Mas tem gente que parece que é ignorante com as coisas. Gente, tem que tomar cuidado, porque você está falando da mãe de Jesus. Quando falam da sua mãe, você quer que respeite ou que desrespeite sua mãe? Você conhece os defeitos de sua mãe? E Jesus, como Deus, conhecia os defeitos de Maria? Como mãe, como filha. Por que alguém acha que pode desrespeitar? Agora veja, e eu já vi muito crente desinformado, falso crente falando besteira. Agora veja, a gente pode chamar Maria de virgem? Virgem Maria. Nossa, tem crente que faz até uma piadinha de mau gosto com isso. Ela era virgem quando Jesus a chamou? Nós vamos depois falar a respeito disso. Mas se uma pessoa está dizendo Virgem Maria para respeitar o estado em que o próprio Espírito a escolheu,
Não tem problema nenhum. Pode chamar a Maria de mãe? Mãezinha querida. Pode. Se eu chegar na sua casa, preste atenção, eu não estou falando a respeito de idolatria, isso é outra coisa. Tem gente que é idólatra? Tem. Tem católico idólatra? Tem. Tem crente idólatra? Tem. Mas se eu chegar na sua casa e chamar a sua mãe de mãezinha e dar um abraço nela, você vai se ofender? Quando Jesus olha, está sendo crucificado, o que ele fala? Eis aí a sua mãe. Por quê? Porque ela era uma mãe no meio de uma congregação. Eu não tenho problema nenhum. Outro dia veio um querido aqui, trouxe a mãezinha dele, bonitinha, baixinha. Eu falei, oi mãezinha, abracei ela. Qual é o problema? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a maioria das vezes, gente, é mais cultural do que tudo. Sabe? E tem gente que fica se apegando nessas coisinhas e não consegue ver que Jesus, o jugo dele é suave e o fardo é leve. É leve, não é pesado. O ensino dele, o fardo, o ensino vem devagar, de maneira processual. E outra coisa, muitas vezes as pessoas não falam por idolatria. É pecado chamar Maria de senhora? Porque só existe um Senhor, o Senhor Jesus. Você nunca chamou sua mãe de senhora e seu pai de senhor. Bispo, mas aí depende do que a pessoa tem no coração. Pois é só Deus que sabe ler o coração dos outros, eu não sei. Então, por favor, deixe de julgar, deixe de observar essas coisas e observe um pouco do coração, porque muitas vezes a gente pode ver o coração através das atitudes das pessoas. É muito importante que você aprenda sobre muitas pessoas especiais que não foram da sua religião. Por exemplo, Mahatma Gandhi, eu não aguento. Gandhi conseguiu a resposta que ele conseguiu, por quê? Porque ele jejuava. E perguntaram para ele, aonde você aprendeu a jejuar? Ele falou, com os cristãos. Aí falaram para ele, então você é cristão? Ele falou, não, eu amo o Cristo de vocês, mas odeio o cristianismo de vocês. Talvez se os cristãos não tivessem chegado diante dele com tanta agressividade e com tanta ignorância na época dele, e teria entendido que Jesus não tem nada a ver com o cristianismo, não foi ele que fundou, Jesus não fundou religião. Jesus é o Deus em carne que veio trazer um relacionamento pessoal com o ser humano. A gente precisa rever os nossos conceitos nisso. Tome cuidado, ame as pessoas, fale com elas com respeito. Não adianta você querer tirar o que uma pessoa entendeu a vida inteira e aprendeu a vida inteira e que ela tem carinho de uma vez, no tapa. Isso é ridículo. Isso é imposição. Jesus nunca impôs nada. Amém? Agora, se o entendimento da pessoa foi que quando o Espírito Santo escolheu aquela mulher, a escolheu como uma mulher virgem, santificada, separada, pura, uma menina consagrada a Deus, qual é o problema? Ah, bispo, mas é porque depois ela não era mais virgem. A gente vai falar sobre isso. Mas você entende que as pessoas ficam paradas brigando a respeito de algumas coisas que não convém? Porque isso não vai trazer edificação nenhuma para as pessoas? Eu aprendi uma coisa, querido. Jesus é tão bom que ele não tira nada. Ele põe tanto que as pessoas começam a tirar para caber mais dele. Agora, olha o que o anjo diz para ela. Primeiro, o anjo disse virgem. Foi o anjo que falou. Depois ele chamou ela de agraciada, cheia de graça. Cheia de graça porque ela tinha um up, gente. Ela foi honrada pelo anjo. Gente, foi um anjo que desceu do céu para falar com ela. E ela foi respeitada e honrada por um anjo. Mas a gente não pode honrar, porque toda honra e toda glória somente a Deus. Gente, a Deus é toda a honra e toda a glória. Mas você pode honrar o irmão que está do seu lado, se ele for digno de honra. E a Deus? A Deus é toda. Diga, toda a Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Eu sou igual a Maria, Maria é igual a mim. É? O que quer dizer bendita és tu entre as mulheres, gente? É um sinal simples de que Maria seria um diferencial entre todas as mulheres. É um sinal muito simples de entender isso, gente. Se ela é bendita entre as mulheres, quer dizer que ela tem um up entre as mulheres. Que ela seria bem falada para o resto da vida, para o resto da eternidade, porque Deus quis assim entre as mulheres. E Deus não falou nada disso. Não, ele falou da mulher que lavou os pés de Jesus, que ela ia ser lembrada, e Maria não. Já está dizendo, o anjo já está dizendo, você foi escolhida para ter um up. Você foi a escolhida, entre todas as mulheres, você foi a escolhida para gerar o próprio Filho de Deus.
É para qualquer um? Então, por favor, quando você ouvir alguém falar, Maria igual eu sou igual ela, aí você fala, você é bendita entre as mulheres igual ela, então você já não é igual ela. Amém, gente? É tão simples de entender isso. Gente, se Deus a escolheu, se o anjo falou isso para ela, quem somos nós para falar diferente? Então, quando você fala diferente, você está indo contra a própria palavra de Deus, você está pecando. E eu quero que essa palavra traga temor ao seu coração, amém? Outra característica, olha o que o anjo fala para ela. E descerá sobre ti o Espírito Santo. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de Jesus, Antigo Testamento, Antiga Aliança, o Espírito Santo se manifestava em quem? Em reis, profetas e sacerdotes. É importante que você se lembre que nós estamos falando de uma época em que o contexto era uma sociedade muito machista, onde só os homens tinham voz, as mulheres não tinham voz. Ok? É importante você lembrar que Maria recebeu essa bênção, já que tem gente que fala é igual a mim, recebeu essa bênção, essa autoridade no sentido de viver a palavra, porque quem vive a palavra tem a autoridade de Deus, e recebeu essa escolha, foi bendita, em uma época em que uma mulher era apedrejada quando praticava fornicação antes do casamento. Maria estava noiva. E Deus falou para ela, você vai ficar grávida agora. Você viu Maria questionando? Deus, mas vão me apedrejar, vão me bater, vão me xingar, vão falar que eu sou promíscuo, meu noivo não vai acreditar em mim, vai me trair. É isso que ela fez? Ela simplesmente obedeceu. Faça em mim, Senhor. Eu sou tua serva. Ou seja, se o Pai falou, está falado. Se o Senhor disse. Se o anjo está dizendo que o meu Pai, o meu Senhor disse, o meu Deus, então, quem sou eu? Eu sou a felizarda por ter sido escolhida. E eu enfrento qualquer coisa por isso. Ela não pensava que ela ia ser discriminada, que a sociedade machista ia ser... Gente, eu estava em Israel, e a gente falou o nome de Jesus em Israel, os rabinos, os ortodoxos, passaram e cuspiram no chão, riscavam o chão assim, para dizer que nós éramos porcos, alguns, porque a gente falou o nome de Jesus. Você imagina uma mulher, numa época que a mulher não tinha voz, falando que estava grávida antes do casamento. O que ela não deve ter ouvido? O que ela não passou? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aquele que só se manifestava em reis, profetas e sacerdotes. Mas sobre você não vai só se manifestar, não. Vai descer sobre você e vai te envolver. Vai te envolver para que você não tenha medo. Vai te envolver para que você seja cheio do Espírito. Vai te envolver para que você saiba como agir, porque você está carregando o Filho do Deus vivo dentro de você. Vai te envolver para te proteger, né, das pedras. Vai te envolver. Tem gente que está a vida inteira na igreja e não tem o Espírito Santo. Isabel, a sua prima, está grávida, Maria. Olha o anjo revelando para ela. Já pensou ela? Eu tive uma revelação do anjo. O povo já ia jogar pedra também. A sua prima Isabel está grávida e ela não podia ficar grávida. Ela era estéril, mas está grávida. E está no 6º mês, imagina. Ela já tinha a revelação direto de Deus. Nas primeiras falas, as primeiras narrações a respeito de Maria na Bíblia já mostram um respeito dos céus com ela tremendo. Isso coloca ela no lugar de honra? Sim. Isso coloca ela no lugar de favorecida? Sim. Aliás, algumas traduções dizem favorecida és tu. Isso coloca ela no lugar de destaque? Sim. Isso coloca ela no lugar... Gente, o útero dela não precisa falar mais nada. Ela foi escolhida pelo Espírito Santo para gerar. E se ela foi escolhida pelo Espírito Santo, é porque Deus achou graça. E se Deus achou graça, é porque ela tinha um up. Ela era diferente do resto. Então, quando alguém fala, qualquer uma aqui podia ser escolhida. Mentira. Não é. A obediência dela foi incondicional. Ela não colocou condições para Deus. Ela não colocou condições para... Gente, Deus manda as pessoas fazerem coisas tão simples, elas não mudam de vida. A maioria dessas pessoas fala, eu sou igual. Não mudou nada na vida. Tem um monte de coisa que Deus mandou ela fazer, ela não faz nada. Tem coisas que Deus nos manda, nos ensina, nos dá um direcionamento que nem vão custar para nós. A gente não faz ainda. Agora essa mulher sabia tudo que ela ia passar
e simplesmente falou sim, Senhor. É uma obediência incondicional. E isso é mostrado através de toda a sua vida. Sem contar que Maria, até o final da vida, obedeceu como serva. Agora deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Jesus era pequeno, Jesus está crescendo, está aprendendo todas as leis judaicas, você sabe como que o judeu é incisivo. Maria teve que ser mãe. Olha que loucura. E de repente, quando o filho dela cresce, ela tem que ser filha. Quem aguentaria isso? Quem das mulheres aguentaria isso? Então, por favor, queridos, saibam que Maria foi diferenciada sim. Ela teve um up sim. Ela foi santificada sim. Ela foi separada sim. A palavra kadosh quer dizer separada, santificada. Ai, bispo, mas levaram para sanctus no latim. Ok, mas até o latim, no original, também dá a ideia de separada. Mas sanctus quer dizer elevada, depende. Então, gente, para de brigar por besteira. Aprenda com Maria a ser obediente. Aprenda todas essas lições com essa mulher espetacular. Porque, olha, de verdade, eu nem creio que existiu outra mulher que obedeceu tanto quanto ela e que foi usada tanto quanto ela na terra. Outro dia eu preguei uma palavra assim, porque teve outras mulheres, porque teve Ruth, porque teve Esther, porque teve... Tá, mas nenhuma gerou o Filho de Deus. Outro dia estava uma discussão nesse post mesmo, e o povo me xingando, e entrou uma pessoa lá e falou assim, escuta, se vocês acham que a terra é santa, imagina o útero. Amém, gente? Então, eu quero que você entenda uma coisa, eu quero te lembrar de uma coisa. Uma mulher assim não se acha até os dias de hoje. Ela deve ser respeitada, honrada, amada, e de verdade, eu creio que a fila para conhecer essa mulher na eternidade vai ser grande. Porque com certeza ela está num lugar de destaque no reino de Deus. Se Deus já colocou ela em destaque até na terra, imagina no reino de Deus como que ela não está. Então, toma cuidado quando você for falar, seja um cristão verdadeiro, amém? Não seja crente, seja quente, seja cheio do Espírito Santo. Examine as Escrituras, pense, porque se até o céu decidiu respeitar essa mulher, quem somos nós para desrespeitá-la? Amém?